vou apresentar, então, o artigo sobre sistemas modulares e sua integração arquitetônica. Bom, vamos falar um pouco primeiro o que seria, né, o sistema modular de construção. Ele também é conhecido como construção off-site, que seria a fabricação fora do canteiro de obras. E também essa produção ela pode tanto ser feita dos elementos separados da construção, como o sistema estrutural, os sistemas de vedação, acabamentos, também os sistemas elétricos, e também eles podem ser incorporados fora do canteiro de obras e depois apenas montados no local. Agora eu trouxe assim, um pouco a perspectiva histórica. Um importante marco assim, foi a exposição da Grã-Bretanha, em 1851, com a exposição do Palácio de Cristal, que todo o projeto dele foi feito em aproximadamente 2 semanas, e foram utilizados materiais como ferro, madeira e vidro, e a construção dele levou apenas alguns meses, por causa que foi usado o sistema de pré-fabricação dessas peças. E outra coisa interessante também é que após a exposição, todo ele foi desmontado e foi levado para outro local sem nenhum tipo de perda, né, da estrutura. E também outra parte histórica importante foi que nos Estados Unidos, tanto no período entre guerras, quanto também no pós-guerra, teve um grande desenvolvimento para a produção em massa de habitações e também para a construção das bases militares durante a guerra. Então, esse sistema modular foi bastante utilizado na época e também na pós-Segunda Guerra Mundial, como vários países da Europa, também o Japão, precisavam de reconstruir as cidades de uma maneira bem rápida e econômica. Então, esse sistema foi importante. E agora, trazendo um pouco mais para a atualidade, o que a gente chama assim, da 4ª Revolução Industrial, que seria a Revolução Tecnológica, a gente consegue perceber que ela teve um grande impacto nos sistemas modulares de construção, por causa que as novas tecnologias elas possibilitam muito mais segurança também e certeza desde o início do projeto de qualquer edificação, principalmente pela criação dos softwares BIM, que ele consegue integrar todas as disciplinas do projeto bem antes do projeto sair do papel mesmo. Então, antes de começar qualquer tipo de construção, já possibilita todas as disciplinas estarem juntas mesmo, né, em um mesmo projeto. E agora falando só um pouco assim mais do que quais são as principais vantagens de maneira geral da construção modular. O principal deles seria a redução do cronograma de obras. Então, como a maioria das peças elas chegam em módulos e já montadas, né, o tempo da obra é muito mais rápido, podendo esse tempo ser gasto para um projeto mais certeiro desses módulos. Também a gente percebe a facilidade, né, de comunicação, como esses projetos já estão todos integrados antes da obra, e também a redução de custos. E outro fato interessante é que, como quase todos os módulos e os componentes já chegam prontos para montagem e são feitas basicamente por máquinas, né, não há a necessidade de andames, de escada e de muitos trabalhadores pela construção, o que torna essas obras mais seguras mesmo. E agora, falando um pouco mais como transformar os sistemas modulares com uma integração arquitetônica, né, para atender ao design também e a uma harmonia estética desse sistema. A gente pode pensar em várias etapas para que isso ocorra. E a primeira etapa seria que o arquiteto e os projetistas, logo no início do projeto, eles já planejem, né, qual tipo de... como vai ser o projeto
e quais partes desse projeto podem ser modulares ou não. Se o projeto vai ser todo modular, se apenas algumas partes dele, né, podem ser modulares, e de que forma isso vai ser feito. Então, se o arquiteto pensa isso desde o início do projeto, é muito possível que o final dele seja muito mais certeiro e consiga atender tanto as questões funcionais também quanto as questões estéticas e práticas. A segunda etapa, então, seria a definição mais técnica desses módulos. Então, quantos módulos são, quais tipos de módulos, se apenas vai ser o sistema estrutural, se vai ser o sistema de vedação também. Isso é muito importante. E também é muito importante a comunicação o tempo inteiro, principalmente, né, antes do início das obras, com todas as disciplinas de projeto, do arquiteto, com o engenheiro civil, engenheiro hidráulico. Tudo isso é muito importante para que, quando os módulos, né, cheguem no canteiro de obras, não haja nenhuma surpresa assim. E também, falando um pouco da escolha dos materiais e de acabamentos, é muito importante pensar qual a finalidade da obra, qual o orçamento também da obra, e observar principalmente a resistência desses materiais, a durabilidade e a facilidade de manutenção também. E é interessante sempre padronizar esses materiais para que haja uma agilidade maior também, caso precise de fazer alguma troca, precise, né, de fazer alguma mudança após. E os acabamentos seguem essa mesma linha. E outra parte muito importante do sistema modular é que ele funciona como se fosse um quebra-cabeça, assim, como todas as partes elas têm que ser muito bem determinadas antes para se encaixarem. Então, é preciso uma gestão muito específica e uma coordenação de projeto também muito certeira, assim, para que não haja nenhum tipo de incompatibilidade que venha ocasionar o não funcionamento, né, desse sistema modular, para não acabar sendo pior do que se fosse um sistema convencional. Acho que é isso. E um fato muito importante também é o transporte dessas peças, desses módulos. Mesmo que sejam apenas peças, peças fora dos módulos, indo para o canteiro de obras, ou os próprios módulos, o sistema de transporte é muito importante, porque pode acontecer vários danos, né, caso ele não seja feito da maneira melhor. Acho que cortou ali um pouco, mas a gente trouxe um estudo de caso, que é o prédio na Dean Street, no Brooklyn, em Nova York, que foi um prédio de 32 andares, tem mais de 360 apartamentos e também tem um espaço comercial no térreo. E ele foi concebido assim, logo após a crise de 2008, então os incorporadores eles estavam muito preocupados com o custo desse projeto, eles não queriam, assim, digamos, nenhuma surpresa ao decorrer dele. Então, para isso, eles pensaram, né, na abordagem modular externa. Então, digamos que toda a, entre aspas, casca do prédio foi feita de sistema modular e também a caixa de elevadores e de escada com proteção para incêndio também foi feita do sistema modular. E, ao todo, foram empregados mais de 930 módulos de estruturas de aço para a construção do edifício e mais de 225 tipos diferentes de módulos. Então, por mais que ele foi feito em um sistema modular, não são módulos idênticos. São vários tipos de módulos para atender toda a questão do design que foi proposto e para as questões funcionais do prédio também. Aqui a gente consegue ver o prédio aqui. Por mais que seja a gente achou esse caso muito interessante para colocar, porque por mais que seja uma construção modular, que muitas vezes a gente pensa como várias casas assim, iguais, né, várias construções monótonas, esse a gente consegue ver que tem um design muito interessante e não perde essa harmonia estética também e a praticidade da construção modular.
E também a gente trouxe, que foi uma coisa interessante desse projeto, que tiveram algumas falhas que poderiam ter sido evitadas se todas as questões que a gente trouxe anteriormente fossem cumpridas. No caso desse prédio, como eram muitos módulos, a capacidade de armazenamento da fábrica era baixa, então eles tiveram que produzir mais rápido para que, assim que fossem produzidos os módulos, eles fossem transportados para o canteiro de obras. Isso ocasionou outros problemas, porque essa gestão de tempo não foi muito bem feita. Então, vários módulos chegavam no canteiro de obras e o canteiro não estava preparado para receber esses módulos. Então, teve grandes atrasos, assim. Muitos módulos, como eu falei anteriormente, não teve um bom trajeto, né? A empresa de transportes não era uma empresa muito qualificada, então tiveram vários danos por causa apenas do transporte, que foi mal feito mesmo. E concluindo agora, por esse trabalho, a gente percebeu que, por mais que a construção modular ela tenha raízes assim de longos anos atrás, a cada dia que passa, ela com as tecnologias, né, ela pode ser mais bem implementada se tiver cada vez mais cooperação entre as diferentes disciplinas de projeto, entre os diferentes profissionais, né, que fazem parte desses projetos, e quanto mais o próprio arquiteto conhece sobre esses diversos sistemas de construção, e ele sabe qual sistema de construção vai ser utilizado, desde o início do projeto, ele já implementa isso no programa arquitetônico e ele pode participar também mais ativamente na parte da obra mesmo, de como esses módulos vão ser integrados. E é isso. Obrigada. Em primeiro lugar, queria parabenizar a Carolina por esta apresentação. A Carolina, a semelhança do João Pedro, etc. São bons alunos que eu tive na arquitetura nos últimos semestres. São alunos que se distinguem. São pessoas que têm, por assim dizer, costumo dizer, têm um motor próprio. A gente dá-lhes um tema e eles vão pesquisar e fazem. Porque construção modular não é um tema, por assim dizer, usual dentro da arquitetura. É uma disciplina optativa dos últimos anos e a Carolina é do 7º período. Portanto, a graduação, mesmo que eventualmente escolhesse essa disciplina, ainda não está em fase de escolher. E, portanto, isto é um tema completamente novo para ela. Ok? E, portanto, queria parabenizar por esse facto. E é um exemplo, eu devo dizer, para muitos colegas nossos, que às vezes são professores nas universidades, que têm alguma dificuldade em escrever um artigo. A gente, no caso do João Pedro e no caso da Carolina, dá-se um tema e eles escrevem um artigo. Tem o valor que tem, mas tem uma estrutura e tem uma lógica. E, portanto, estamos a falar de um aluno de 6º e 7º período da arquitetura. E isso é muito bom. A questão, portanto, para além deste comentário inicial, queria só colocar uma questão muito simples. Como é que está a construção modular, se tem ideia, como é que está a construção modular no Brasil? Se está muito desenvolvida, se está pouco desenvolvida, etc. No Brasil, a gente acha muito mais sobre a construção de partes, não é uma construção em módulos, assim, digamos, é mais construções, é mais o uso de materiais pré-fabricados. Então, a estrutura já vai pronta para o canteiro de obras, às vezes o sistema de vedação também, mas o uso de módulos mesmo é mais utilizado assim, em obras, digamos, entre aspas, temporárias, como unidades básicas de saúde também existe o uso, mas de maneira, assim, tendo grandes edifícios, eu não tenho conhecimento que no Brasil ainda é um método, né, muito utilizado. Só queria falar uma coisa, complementando. Em 2000, a minha dissertação de mestrado foi sobre painéis de vedação e construção metálica. Vamos dizer assim, era uma parte da construção industrializada, modulação. Desde 2000 até agora, não desenvolveu muito não. Agora, né, que a gente começa a ver alguma coisa, algum uso um pouco mais estruturado. Mas fora isso, sempre foi muito atrasado essa parte de modulação, construção industrializada. Exato. Parabéns pela apresentação. Obrigada.